Olá, eu sou a Maria Gabriela e esse vídeo do canal Kit Matemático UEM será sobre a questão 36 do vestibular de verão da UEM de 2024. Bom, quando a gente lê a questão 36 do vestibular, conseguimos perceber alguns conteúdos presentes. No vídeo de hoje, trataremos sobre cada um deles e a resolução da questão. Sobre quadrilátero e paralelogramo. Os quadriláteros são figuras formadas por 4 pontos distintos, A, B, C e D, chamados de vértices do quadrilátero, 3 a 3 não colineares, e 4 segmentos de reta, AB, BC, CD e DA, chamados de lados dos quadriláteros, em que os segmentos se interceptam somente em seus extremos. Um quadrilátero no qual os pares de lados opostos são congruentes é um paralelogramo. E dois segmentos são congruentes quando possuem o mesmo comprimento. Dado um segmento AB, dizemos que um ponto C que pertence a esse segmento AB é ponto médio desse segmento se o comprimento de A até C é igual ao comprimento de C até B. E um retângulo é um quadrilátero e também um paralelogramo, que possui 4 ângulos retos. Sobre congruência de triângulos. Os triângulos eles são figuras formadas por 3 pontos, A, B e C, não colineares, e 3 segmentos, AB, BC e CA. 2 segmentos de mesma origem determinam um ângulo, e 2 ângulos são congruentes quando eles possuem a mesma medida. Todo ângulo corresponde a um número maior ou igual a 0 e menor ou igual a 180. Tá ok. Se o número é 0, os segmentos são coincidentes. Se o número é 90, os segmentos são perpendiculares, eles formam um ângulo reto. E se o número é 180, os segmentos estão sob uma mesma reta. A gente chama de ângulo raso. Dois triângulos eles são congruentes se os lados e ângulos correspondentes forem congruentes. E nós temos casos clássicos de congruência. Então, aqui tem um triângulo e os nossos casos de congruência, que estão listados na tela. Uma observação é que o caso ângulo, ângulo, ângulo não é um caso de congruência, ele é um caso de semelhança de triângulos. Trigonometria, classificação de triângulos e suas propriedades. Um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto. Os segmentos que formam o ângulo reto são chamados de catetos, e o segmento oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Então, aqui, considere o triângulo ao retângulo ao lado, e nós teremos as seguintes razões trigonométricas, que dependem de θ. O seno do ângulo θ será A sobre C, isto é, o cateto oposto ao ângulo θ sobre a hipotenusa. A razão cosseno de θ será B sobre C, isso é, o cateto adjacente ali em θ sobre a hipotenusa. Temos também a tangente de θ, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso é também seno sobre cosseno. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E existem várias classificações de triângulos. Uma delas é o triângulo isósceles, como da figura a seguir. Ele possui 2 lados congruentes e 2 ângulos congruentes. Área de figuras geométricas. A área de uma figura geométrica é a medida da superfície que essa figura ocupa. A área é expressa em unidades quadradas, como, por exemplo, centímetros quadrados, metros quadrados ou quilômetros quadrados. A área de um retângulo é dada pelo produto da medida da base pela medida da altura. E a área de qualquer triângulo é o semiproduto da medida de qualquer base pela medida da altura correspondente deste triângulo. Se uma região plana é a união de 2 ou mais regiões planas, tais que 2 a 2 não possuam pontos interiores em comum, então a área dessa região é a soma das áreas das regiões. Circunferência e distância de ponta reta. A circunferência é o espaço geométrico de todos os pontos de um plano que são equidistantes de um ponto fixo chamado centro da circunferência.
Denotamos a distância de um ponto da circunferência ao centro da mesma de raio da circunferência. Aqui ao lado direito temos a ilustração, então, do que seria essa circunferência, o centro ali onde dá origem ao segmento do raio. Acompanhe a representação aqui na figura do lado direito. Dada uma reta R e um ponto P fora dela, traçamos por P uma reta S perpendicular a R, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus entre si. A interseção de R com S é um ponto Q, e a medida desse segmento P até Q é a distância do ponto P à reta R. É a menor distância deste ponto até a reta. A altura de um triângulo é a distância de um vértice até o seu lado oposto. E um triângulo, ele possui 3 alturas, uma em relação a cada lado. Bom, agora que nós perpassamos brevemente pelo conteúdo, iremos então para a resolução do exercício. Bom, vamos iniciar lendo a questão. Considere ABCD um retângulo, cujos lados são AB, BC, CD e AD. Seja M o ponto médio do lado AD e, sobre o lado BC, considere os pontos M e N, de modo que M esteja entre B e N e as medidas dos segmentos AB, BM, MN e NC sejam iguais. Considere tangente de 26,5 graus igual a meio e assinale o que for correto. A primeira coisa que a gente vai fazer é tentar construir esse retângulo para nos ajudar visualmente nas próximas questões. Então, vamos lá. São 4 pontos, né? Só agora a gente vai ligá-los para construir o nosso retângulo. Bom, vamos lá. A gente precisa de um ponto M, que é ponto médio de AD. Então, vamos nomear esses pontos. Vou começar com um A aqui. Lembra que ele é em sequência. Então, A seguido do B, que segue no C, que segue no D. E existe um ponto M', que está entre A e D, e ele é ponto médio, ou seja, a distância, lembra lá da primeira parte do vídeo? A distância de A até M' tem que ser igual à distância de M' até D. E sobre o lado BC, nós temos que considerar 2 pontos, M e N, de modo que o M esteja entre o B e o N. E a distância de AB seja igual a BM, que seja igual a MN, que seja igual a NC. Então, vamos lá. Basicamente, a gente vai montar aqui, o nosso N estará aqui, e o M vai estar entre... O M vai estar entre B e N. E veja que, de fato, como montamos aqui, acontece. Usando a malha quadriculada como dimensão, temos que AB mede 2, BM mede 2, MN mede 2 e por aí vai. Bom, agora tendo nossa figura de base, podemos iniciar a resolução da alternativa 01. O quadrilátero AMNM' é um paralelogramo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai traçar lá no nosso desenho auxiliar esse quadrilátero. Esse quadrilátero vai de A até M, de M até N, N até M' e M' até A. Para que esse quadrilátero seja um paralelogramo, nós precisamos ter que os pares opostos, os pares de lados opostos, sejam congruentes entre si. Ou seja, a M' teria que ser congruente a MN. Vamos ver se isso acontece. Note que BC está dividido em 3 partes iguais. Portanto, a medida do nosso segmento MN é igual a 1/3 da medida do segmento BC. Perceba também que, como ABCD é um retângulo, a gente viu lá na primeira parte do nosso vídeo que todo retângulo é um paralelogramo. Portanto, BC é congruente a AD. Perceba também que AD está dividido em 2 partes iguais. Portanto, o segmento AM', na verdade, vai ser 1/2 de AD. Então, a medida do segmento AM' é igual a 1/2, na metade, do segmento AD. Como AD é congruente a BC, então, isso é igual a 1/2 de BC. Perceba que MN é 1/3 de BC e a M' é 1/2 de BC. 1/3 é diferente de 1/2. Portanto, esses lados eles não são congruentes entre si. Eles não possuem a mesma medida. Então, a alternativa 1 é falsa, pois não é um paralelogramo. Partindo para a alternativa 02, ela diz que os triângulos AMN e DMN são congruentes. Vamos iniciar, então, traçando esses triângulos para nos auxiliar visualmente. Então, o primeiro triângulo vai de A até M, de M até N e de N até A novamente. O segundo triângulo vai de D a M, de M a N e de N a D novamente.
Para conseguirmos confirmar que os dois triângulos sejam congruentes, precisamos ter que os pares de lados correspondentes sejam congruentes. De cara, já temos que o segmento MN é comum aos dois triângulos, portanto, resta mostrar que DN é congruente a AM e DM é congruente a AN. Vamos começar com AM e DN. Para isso, a gente vai usar esses triângulozinhos aqui, ó, auxiliares. Perceba que a medida de A até B é igual à medida de B até M, que é igual à medida de N até C, que é igual à medida de D até C. Por quê? Pela construção deste retângulo que o próprio enunciado nos diz. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, os triângulos ABM e DCN são congruentes. Então, temos que ABM é congruente a DCN. Tudo bem? Por que esses ângulos são congruentes entre si? Porque isso é um retângulo, certo? Então, esse ângulo é um ângulo reto e este também. Então, o segmento AM é congruente ao segmento DN. Agora, para a gente mostrar que DM é congruente a AN, nós vamos usar os seguintes triângulos: DMC e ANB. Para esse caso, será bem parecido, pois AB é congruente a DC pelo enunciado da questão novamente. E perceba que este segmento mede exatamente 2/3 do segmento BC, enquanto o segmento B até N também mede 2/3 do segmento BC. Portanto, este segmento, que é o MC, é congruente a BN. Tudo bem? E, novamente, o ângulo em C e o ângulo em B são congruentes, pois são ângulos retos. Portanto, pelo caso, novamente, vamos lá. Pelo caso lado, ângulo, lado, os triângulos ABN e DCM são congruentes. E então, o segmento AN é congruente ao segmento DM. Dessa forma, nós conseguimos completar a nossa questão, pois a gente já sabe que MN é segmento comum aos dois segmentos. AM é congruente a DN pela nossa primeira hipótese e DM é congruente a AN pela nossa segunda. Portanto, pelo caso lado, 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 estes dois triângulos são congruentes. A alternativa 02 é verdadeira e nós vamos assinalá-la. Partindo para a alternativa 04, ela diz que o ângulo MAN mede 26,5 graus. Vamos começar do mesmo jeito, traçando qual que é o ângulo MAN. Então, lembra que um ângulo ele é formado por dois segmentos de reta. Então, temos MAN. Ok. Esse ângulozinho ali que eu desenhei é o ângulo que nós queremos saber se mede 26,5 graus. Nós conseguimos perceber de cara que o triângulo AMN não é um triângulo retângulo. Então, a gente não consegue aplicar as nossas razões trigonométricas de cara. O que vamos fazer? A gente vai usar triângulos auxiliares, como na questão anterior. Nós vamos utilizar o triângulo ABN inicialmente. Perceba que o comprimento de AB é igual ao comprimento de BM. Então, lá na primeira parte do nosso vídeo, a gente viu que um triângulo que tem dois lados congruentes é um triângulo isósceles. E nesse caso, a gente sabe também que esse ângulo aqui em B mede exatamente 90 graus, também pela construção do nosso retângulo ABCD. Portanto, o ângulo em A e o ângulo em M são congruentes, porque é um triângulo isósceles, e medem exatamente 45 graus. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180. Então, se aqui nós já temos 90, somando esses dois ângulozinhos, nós teremos que ter mais 90, para dar 180. A metade de 90, porque eles são exatamente iguais, congruentes, é 45. Agora nós vamos levar em consideração o triângulo ABN. Aqui em N, a gente vai traçar um segmento perpendicular ao segmento BC, ou seja, este segmento. Note que, quando a gente cria este novo segmento, a gente cria aqui um triângulo, um retângulo também, que é congruente a esse triângulo. Por quê? Porque ele tem essa hipotenusa em comum. Este segmento é congruente a esse segmento, e, mais uma vez, este segmento é congruente a esse segmento. Ou seja, pelo caso lado, 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 os dois são congruentes entre si. Perceba que, basicamente, esse triângulo aqui, ele é este outro, só que de ponta cabeça. Então, o ângulo aqui em N, ele vai ser congruente ao ângulo em A. E nós conseguimos medir a tangente aqui do nosso ângulo BNA. Sabemos que AB é igual a BM, que é igual a MN, lá pelo enunciado. Então, o que a gente vai fazer é chamar o nosso lado AB de x, então a medida de AB vai ser x, e como aqui a gente tem duas vezes essa mesma medida igual, de B até N vai medir
2x. Bom, então vamos lá. Eu vou chamar esse meu ângulozinho aqui, ó, de θ. Então, o que eu vou calcular? Eu vou calcular a minha tangente de θ. A minha tangente de θ vai ser igual a cateto oposto, que é o x, oposto ao ângulo, sobre cateto adjacente ao ângulo, que é o 2x. Então, fica x sobre 2x. Simplificando x com x, temos que a tangente de θ é igual a meio. O nosso enunciado deu que tangente de 26,5 é meio. Então, o ângulo θ aqui, que a gente encontrou, tem a medida de 26,5 graus. Eu ampliei aqui nosso quadrilátero para a gente conseguir ver algumas coisas. Então, o que a gente sabe até agora? Vou apagar essa parte. A gente sabe que o nosso θ é igual a este carinha aqui, né? Porque os triângulos são congruentes, e ele mede 26,5 graus. E esse carinha aqui é igual a este carinha aqui, por conta que esse triângulo é isósceles, então ele mede 45 graus. Então, vamos lá. Esse ângulozão aqui em A, ele mede 90 graus. Por quê? Porque é o ângulo do retângulo, né? Do nosso retângulo ABCD. Então, ele tem que medir 90 graus. Então, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter que 45 graus mais o 26,5 graus, que é essa medida mais essa medida, mais essa medidinha aqui que eu não sei qual é, tem que ser igual a 90 graus. Só que perceba, o nosso enunciado está perguntando se esse ângulo aqui, que é o que a gente quer descobrir, aqui que eu vou colocar em vermelho, ele mede 26,5 graus. Se ele medir 26,5 graus, isso aqui funciona? Não. Não é uma igualdade, porque o resultado dessa soma aqui vai ser 53 graus mais 45 graus daqui fica 98 graus, que é diferente de 90 graus. Portanto, a alternativa 04 é falsa. Partindo para a alternativa 08, ela diz que o trapézio ANCD tem área igual à área do trapézio AMND. O primeiro passo é traçar esses trapézios. Então, agora, para a gente resolver essa alternativa, a gente vai precisar lembrar de uma observação muito importante lá da primeira parte do vídeo. Faremos primeiro para o nosso trapezinho que eu desenhei em verde, o ANCD. Vamos lá. A ANCD nada mais é do que a área total do nosso retângulo menos a área desse triângulozinho aqui. A gente sabe medir a área desse retângulo, lá pela primeira parte do vídeo, e a gente também sabe medir a área deste triângulo. Então, vamos lá. A área desse retângulo é a medida da base pela medida da altura. Então, vamos lá. A nossa altura aqui, a gente vai chamar de x. E como esse AB é congruente a BM, NN, NC, então aqui também mede x, aqui também mede x, aqui também mede x. Logo, o segmento BC mede 3x. Certo? Então, a área do meu retângulo vai ser a medida da base, eu vou chamar minha área de Azão, vai ser igual à medida da minha base pela medida da minha altura. Ok. Agora, para descobrir qual é a área do meu trapézio, aqui desenhado em verde, eu vou basicamente subtrair do valor que eu encontrei agora esse triângulo menor. Então, vamos lá. Vou chamar a área desse triângulo menor de B. Qual que é a área desse B? É o semiproduto da medida da base. Quanto que mede a base? 2x. 2x pela medida da altura. Quanto que é a altura? Lembra que, ó, é essa perpendicular aqui, é a altura desse cateto. Do vértice até o lado oposto. Como aqui é um ângulo reto, esse cateto é exatamente a altura desse triângulo. Então, x é a medida dessa altura. Tudo isso dividido sobre 2, porque é o semiproduto. Isso é igual a 2x vezes x é 2x² sobre 2, que é igual. Simplificando aqui o nosso 2, tem que a medida desse meu triângulo, da área desse meu triângulo, vai ser igual a x². Então, basicamente, a área do nosso trapézio ANCD é igual a área A menos B. E isso é igual a 3x² menos x², que é igual a 2x². Tudo bem? Agora, nós vamos guardar esse valor e fazer o mesmo processo para o nosso outro trapézio. Então, vamos lá. A área do nosso retângulo, que é o A, será a mesma. Então, A ainda é igual a 3x vezes x, que é igual a 3x². E agora eu vou ter que subtrair a área desses triângulos aqui. Perceba aqui, a altura deste triângulo é exatamente a medida do segmento DC. Mesma coisa serve para este outro lado. A altura deste triângulo é a medida do segmento AB. Em ambos os casos, eles vão medir x. A área do triângulo ABM eu vou chamar de C.
E a área do triângulo DCN eu vou chamar de D. Então, vamos lá. C é igual ao semiproduto da base pela altura. Isso é igual a x² sobre 2. Perceba que isso também é igual à medida da nossa área do D, que é o outro triângulo, porque ele tem o mesmo tamanho de base e o mesmo tamanho de altura. Então, basicamente, a medida desse nosso outro trapézio vai ser igual a medida do A menos 2 vezes a medida desses triângulos, porque a gente tem 2 desses triângulos que têm a mesma área. Então, menos 2 vezes a medida de x² sobre 2. Isso vai ser igual, simplifica esses dois, esse que está multiplicando e o que está dividindo, e vai ficar. Quanto mede A? A área de A, 3x². Então, vai ser 3x² menos x², que é exatamente igual a 2x². Opa! Vamos ver? Esse trapézio mede 2x² e o trapézio anterior também mede 2x². Portanto, a alternativa 08 é verdadeira porque as áreas dos trapézios são iguais. Vamos assinalá-la. Partindo agora para a nossa alternativa 16, nós temos que a circunferência com centro em M e cujo raio tem a mesma medida que AB, intercepta o retângulo ABCD em exatamente 2 pontos. Então, o centro dessa circunferência vai ser M, aqui. Vou colocar ele em vermelho. E a medida do meu raio é a medida de AB, só que a gente sabe, tá cansada de saber lá pelo nosso enunciado, que AB é congruente a BM, que é congruente a MN. Então, isso aqui é raio da circunferência. Isso aqui também é raio da circunferência. Opa, perceba aqui. Quando a gente traçar essa circunferência, aqui, de fato, B e N são pontos de interseção dessa circunferência e o nosso retângulo. Por quê? Porque isso aqui é a medida do raio, então intercepta a circunferência aqui. Isso aqui é a medida do raio também e vai interceptar a circunferência aqui. Tudo certo? A questão é, será que é exatamente somente nesses 2 pontos que isso acontece? Não. Note aqui, se a gente traçar por M uma perpendicular aqui em cima, a distância desse ponto até esse segmento é exatamente a medida de AB, que também é a medida do raio. Então, essa circunferência vai ser nada mais nada menos do que algo assim. Ou seja, a nossa circunferência do enunciado vai interceptar o nosso retângulo no ponto B, no ponto N, e em um ponto, pode ser P, que vai estar sobre o segmento AD. Ou seja, a alternativa 16 é falsa. Então, para finalizar, as alternativas que nós assinalamos foi a 02 e a 08. Então, 02 mais 08 é igual a 10, que é o valor da somatória dessa questão. Bom, pessoal, então é isso, o vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe um like, um comentário. Ajuda a gente compartilhando esse vídeo com aquele seu amigo e amiga que também está estudando para o vestibular. E é isso, pessoal. Tchau, tchau e bons estudos!